Segunda carta de Timóteo. Terceira carta pastoral. Essa carta, ela começa apresentando um propósito que está ligado a três subpropósitos. O primeiro subpropósito dessa carta é encorajamento. Encorajar face ao sofrimento inescapável. Quando Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, tende por motivo de toda alegria, lá em Tiago, de passar por várias provações, é algo real, é inescapável. Dentro do ministério. E naquele tempo eles tinham o quê? A perseguição dos judeus. Naquele momento específico, também Roma. E qualquer outro opositor que possa vir e surgir. É necessário levar avante o ministério e participar dos sofrimentos como um bom soldado. Esse é o primeiro subpropósito. Segundo subpropósito da carta, a necessidade da presença de Paulo ao lado de Timóteo. É a figura do discipulador e do discípulo, do homem mais velho, experimentado, para aquele que está sendo colocado agora na batalha. É exatamente o sentido que temos estudado da palavra presbítero, que é alguém maduro, experimentado, um ancião. E aqui, esse subpropósito de Paulo como o servo mais experiente, para que Timóteo e para que todos os presbíteros e pastores assumam a convocação. O bom combate, a fé em primeiro lugar. Terceiro subpropósito, o testemunho do veterano servo de Deus é também extensivo a uma geração mais jovem. Meus irmãos, os líderes têm que ser o padrão. Por isso tanta exigência nas qualificações. Porque tem que ser a referência para os mais jovens. Com o propósito de promover o quê? Lealdade a Cristo. A causa de Cristo. A despeito das circunstâncias que venhamos a passar e das consequências delas. Esses três subpropósitos nos dirigem ao propósito principal da carta. Motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Esse é o tema da carta. Vou repetir. Motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. A carta de 2 Timóteo é a carta mais pessoal das cartas que Paulo escreveu. E essa carta revela uma série de contrastes. Que contrastes que ela revela? A afeição do apóstolo para com Timóteo. É uma carta muito afetiva, ele demonstra muito amor a Timóteo, contrastando com a dureza contra os heréticos. De um lado, ele é afetivo, de outro lado, ele é muito duro. Contraste. Outro contraste é a fragilidade do ser humano solitário, que era o caso de Paulo. Ele estava numa masmorra só. Imagina uma masmorra, um porão frio, úmido, e você só lá. E a pergunta é: e como estava a situação?
Onde estava a igreja? A igreja tinha abandonado Paulo. Ele estava solitário. Isso está contrastando com sua fortaleza espiritual no sofrimento. São duas coisas antagônicas. Solitário, num porão, mas firme. Uma fortaleza espiritual. Outro contraste, a incerteza humana quanto ao destino terreno. Ele estava lá aguardando um julgamento ao qual ele sabia que ia terminar numa execução. Estava aguardando a morte. Uma incerteza terrena, contrastando com a certeza de suas firmes convicções quanto ao destino celestial. Nota, são contrastes. Esse é o assunto que permeia a segunda carta de Timóteo. A carta contém dois temas entretecidos, estão lá, entretecidos. Dispor-se para enfrentar provações e sofrimento com perseverança, esse é um tema. O outro é combater a heresia com pureza. Desses dois temas, nós vamos começar o primeiro deles, hoje. Conduzir o ministério é necessário dispor-se a enfrentar provações e sofrimentos com perseverança. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 2, 13. Então, Paulo, escolhido por Deus, vamos ver isso. Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos 9, 15. Mas o Senhor lhe disse, está falando aqui para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Está falando de Paulo. Bem como perante os filhos de Israel. Deus está colocando qual seria a missão de Paulo. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele ia mostrar para Paulo o quanto lhe importava sofrer pelo nome de Deus. E é inescapável isso. Se você for viver um cristianismo de verdade, de fato, vai ser um cristianismo solitário. As pessoas não vão ter aceitação, elas vão achar radicalismo, exagero, mas essa é a vontade do Senhor. É desta maneira que Ele quer que as pessoas sejam. E Ele sabe que vai haver situações difíceis. Muito bem. Então, Paulo escolhido por Deus para representar Cristo Jesus, ele deseja capacitação divina a Timóteo para o ministério. Capítulo 1, 2 Timóteo, versículo 1. Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltando no 1. Vamos imaginar aqui Paulo escrevendo isso. Não mais numa prisão domiciliar, como na primeira prisão em Roma, mas numa masmorra fria, úmida, aguardando ser decapitado.
redige o apelo final a Timóteo para que mantenha firme a verdade no ensino e na prática. Então, essa é a cena, esse é o contexto. Paulo na masmorra. Lembra que ele até chamou Timóteo para trazer uma blusa para ele? O negócio estava frio. Se sentindo só. E vamos lembrar a sequência das cartas. Em 1 Timóteo, a ênfase lá foi coletiva. A ênfase lá foi para a congregação, foi para a igreja. Aqui em 2 Timóteo, a ênfase é a conduta individual do ministério. Ele não está tratando da igreja como um todo, mas do indivíduo no ministério. E essa ênfase no ministério, principalmente na hora do fracasso coletivo da congregação, ela se dispersou, caiu diante das pressões e Paulo se viu sozinho. Pois era grande o abandono da fé e da verdade. Assim, essa mensagem é uma mensagem bastante cabível para os dias de hoje. As circunstâncias que estão fazendo o abandono da fé, a fragilidade da igreja, a falta de compromisso, não tem sido pressões de violência, mas pressões do mundo, das coisas que há no mundo, das ênfases humanistas e não para o Senhor. E a igreja está se dispersando, se tornando frágil, uma pura religiosidade, sem compromisso de fato e de verdade com Deus. Mudou as circunstâncias, mas a fragilidade da igreja ainda continua. E me parece mais frágil hoje do que naquele tempo. Porque são poucos os crentes que pagam o preço da fidelidade, da lealdade a Cristo. E é esse o ensino que nós temos que estar atentos nesta carta. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo, nomeado pelo glorificado, diferente dos outros apóstolos. Os outros apóstolos foram nomeados por Deus homem, Jesus Cristo encarnado. Paulo, ele é comissionado pelo Cristo glorificado, no corpo glorificado. Ele é nomeado pelo glorificado, pela vontade de Deus. Não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Para nós sermos nomeados pela vontade de Deus, precisamos estar ligados a Ele, nos dispondo a essa vontade. A nossa natureza é lutar contra a vontade de Deus. A igreja precisa de crentes ativos, efetivos, soldados de verdade. Mas os crentes estão procurando férias na prainha com uma rede. Querem revelações de prosperidade e de bênçãos infinitas na comunidade do luxo. Não é este o evangelho que a Bíblia prega, nem é isso que o Senhor deseja de nós. Mas Paulo estava buscando e recebendo a vontade de Deus sobre a vida dele. A mesma vontade de Deus que nos deu a promessa da vida. Note, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Existem 5 referências nessa carta sobre vida. A promessa da vida, versículo 10.
a apresentação da vida, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, Cristo faz a promessa da vida, Cristo é a apresentação da vida, capítulo 2, versículo 11, fala da participação da vida. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Participação da vida. Capítulo 3, versículo 12. 3:12. Aqui vai falar do padrão de vida. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse é o padrão. Notem como as coisas ficam flácidas hoje. Quem quer aceitar Jesus, levanta uma mão. Agora vem aqui à frente para ser abençoado com bênçãos mil. Os seus caminhos vão ser abertos. Vão ser um caminho de rosas. É isso que está sendo oferecido. Não é isso aqui que o Senhor está oferecendo. Isso estão oferecendo. Adianta o que está oferecendo. Serão perseguidos. Isso tem que ter um propósito. Propósito da vida. Capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Olha só, abandonado. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Traz o Marcos aí. Vem ajudar aqui. Naquela época, ele poderia, além de Lucas, ele poderia receber outras visitas? Poderia. Ele podia receber visita. Só que a visita já estava começando a correr um risco. Se ele já estava lá preso por causa da fé, né? Deveria prestar bastante cuidado ali. Muito bem. Então essa promessa de vida eterna que está em Cristo Jesus, ao amado Filho, versículo 2, 2. Ele sempre tratava Timóteo como filho. Aqui ele acrescenta o amado Filho. Graça, misericórdia e paz. Note que ele acrescenta uma coisa aqui para os pastores. O que ele está acrescentando aqui para os pastores? Qual que é o cumprimento? Graça e paz. Graça, misericórdia e paz. Ele acrescenta misericórdia. Por quê? Porque a perseguição é séria. Ele pede misericórdia ao Senhor. Misericórdia, esse vocábulo. Miser, vem de miséria. Córdia de coração. Miséria sofredora no coração. Misericórdia. Misericórdia, porque quem está na frente de batalha precisa de misericórdia, precisa de compaixão, precisa de solidariedade, precisa de amor compassivo. E o Senhor oferta de amor que nasce no coração dele mesmo, no coração de Deus. Graça, misericórdia e paz. Frisei bastante a necessidade de presbítero. E para ser presbítero precisa de misericórdia. Porque para ser presbítero de verdade, precisa de misericórdia. Agora,
ser tipo os oficiais da igreja que nós temos visto por aí, né? Essa semana até já saiu uma notícia, né? Prenderam um aqui em Lambari, né? Um abusador de criança aí, né? Protestante missionário. Isso aí. Esse tipo aí não serve. Esse não tem as virtudes. Esse precisa do peso da justiça na costa dele, não da misericórdia de Deus. Né? Paulo, então, na masmorra, é grato a Deus por Timóteo, por partilhar com ele um coração dedicado a Deus e uma herança piedosa de serviço ministerial. Na verdade, Paulo estava fazendo o quê? Passando uma herança para Timóteo. Qual é a herança? O ministério da igreja. Essa mesma que deixou ele largado na masmorra. Timóteo, vai lá cuidar da igreja. É isso. Essa é a herança que ele está passando para Timóteo. E não vai ser diferente hoje, meus irmãos. Não vai ser diferente. O compromisso das pessoas, de forma geral e não específica, tem sido demasiadamente falho, como nós estamos percebendo desde o início da igreja. As exceções são soldados, são batalhadores, são aqueles que pagam o preço. E essa é a razão de estarmos aqui reunidos. E é necessária a disposição de cada um de vocês pagar o preço. Olha, venham para cá que vai ter grande prosperidade. De galardão, sim. Aqui, gente, a coisa pega. Ah, mas significa então ser crente é ser amaldiçoado? Não. A bênção é muito grande. Você vê que Paulo, nas condições que estava, ele está mantendo o ânimo, a força. Ele não está, e agora que vai ser de mim? Vamos arrancar meu pescoço. Essa força vem do Senhor. É tudo na força, no poder dele, para a glória dele. Nós temos que entender que o princípio doxológico é a razão de vivermos. Doxa é glória. A razão de vivermos é para o louvor da glória de Deus, uma razão doxológica. Diferente que a maioria das igrejas evangélicas prega, que a razão de ser do evangelho é o homem. Não é o homem. É o Senhor. Nunca é o homem. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Atos, capítulo 26, versículo 6. Do que ele está se referindo a respeito de antepassados? E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Ele está falando dos seus antepassados judeus, tá? Que receberam as promessas de Deus. 7. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia. Poxa, mas Israel já fez isso? Já? O início foi. Almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ele está exaltando os judeus do passado
e falando da perseguição dos judeus no presente dele. Note que aqui ele envolve a questão dos antepassados. E uma coisa nós temos que ficar atentos, meus irmãos. Nós somos praticamente a primeira geração de crentes aqui. Vocês já viram o ciclo dos juízes? Fidelidade, infidelidade. Fidelidade, infidelidade. Se nós somos a primeira geração de crentes, precisamos cuidar muito da segunda geração. Porque a possibilidade estatística maior é de serem infiéis. É de serem infiéis. Tem uma coisa muito importante que a gente se compromete aqui quando apresenta uma criança. Ser exemplo para ela de fé e ensinar noite e dia em todos os momentos. Se isso não acontece, vai ter uma segunda geração longe de Deus. Já falei para os irmãos que já participei de, não digo nem centenas, talvez milhares de reuniões de oração, onde a oração padrão das senhoras mais velhas e das avós é: meu filho está longe de Deus, minha filha está longe de Deus, eu não sei aonde que eu errei. Eu sei aonde que eu errei. Eu sei porque estão longe de Deus. Porque quiseram terceirizar a criação dos filhos. Mas como assim? Não, leva os filhos lá na escola dominical. Gente, isso é insuficiente. A educação começa em casa. Se os pais não educarem os seus filhos, não é a igreja que vai educar. A educação começa aí em casa. Aqui é um reforço, como se fosse um reforço escolar. Puxa, escapou alguma informação em casa? Vamos completar aqui. Senão nós vamos ter uma geração dispersa, no máximo de religiosos, que é o que a gente tem visto. Igrejas até que cheias, mas sem compromisso pessoal com Deus. Esquece. É o Deus do momento do culto, igual missa. Então Paulo estava lembrando de Timóteo nas orações, mas aqui ele não está falando daquelas orações rotineiras, mas uma oração de gratidão, de interesse, de compaixão, principalmente porque ele está diante dos seus últimos dias, e ele se alegraria muito com a presença de Timóteo, para ele passar o bastão, está aí, entregue a herança para você. Versículo 4. É, 4 lá de 2 Timóteo 1,4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E Timóteo já vinha caminhando com Paulo. Ele já vinha ajudando em diversas igrejas, em diversas ocasiões e situações muito difíceis. E aqui, ele está colocando algo que faz parte de um ministério dedicado. Lágrimas. Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual a finalidade do ministério? Qual a finalidade de cada um de nós com respeito ao IT? Abrir os olhos para converter-lhes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, para poderem receber remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Essa é a missão de cada um de nós. Mas é uma missão carregada de lágrimas. O príncipe deste mundo é Satanás. Nós estamos no território dele, em terreno hostil, para resgatar aqueles que estão cativos nas mãos de Satanás. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quanto você tem lutado pelas almas perdidas? É necessário dedicação e amor. Chorando. Feixe, aquele amarradinho, né? Você já montou seu feixe? Quantas pessoas você já levou a Cristo? Quantas você já tem orientado, discipulado, acompanhado? O mundo não quer que você pregue. As coisas que há no mundo são a luz obscurecida das trevas, que crescem aos olhos daqueles que estão perdidos. Para isso nós temos que ter claro em nossas mentes qual luz tem sido mais intensa em minha vida. Cristo? O que tem falado mais alto? O que nós temos acomodado com as coisas do mundo? O mundo quer que a gente acomode. Tudo pode, tudo tem jeito, tudo, vamos com o jeito, vamos. E mão vazia, sem fecho nenhum. Que a Bíblia declara que nós temos que ser a luz do mundo. Luz do mundo. Exatamente, seu João. Exatamente. Tudo bem, mais um texto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Em nome de São Jesus, nós vamos soltar a palavra para deixar lá e falar de Cristo para ele. Isso. Quer falar? Cristo salva, liberta. E se a pessoa não gostar do que você fala? Vai. Continua falando, né, senhor? É a pessoa falando. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O que está acontecendo aqui? Segunda carta aos Coríntios. A igreja de Coríntios, aquela barbúrdia, né? É pecado, é vida totalmente desregrada, aquelas preferências, aquelas coisas todas, né? E Paulo escreve uma carta severa, chamando a atenção deles. É isso que está se referindo nesse texto. Sabe, porque eu penso tudo. Tem muitas, não é para mal não, tem muitas igrejas
Ele está acompanhando a Bíblia. Uhum. Está acompanhando o homem. O homem fala lá, está aceitando tudo quanto é coisa. Tá? Isso é verdade. Não acompanha a Bíblia. Acompanhe o Vai homem. ter que acompanhar a Bíblia. Exatamente. Aqui está se referindo então à carta severa. E Tito volta de Corinto trazendo notícias que a igreja se arrependeu depois dessa carta severa. Mas só que essa carta severa foi acompanhada de muitas lágrimas. Tá? Muito bem. Versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. A recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Fé sincera, sem fingimento, sem máscara. Você viu lá, Romanos 6, se aceitou Jesus, né? Como permanecendo pecado ainda, fazendo as coisas erradas. Se morreu para o mundo, Verdade. como é que continuou? Romanos 6 fala para morrer para o mundo, para todo mundo. Uhum. Fé sincera, sem máscara, sem hipocrisia. Onde vem a palavra hipócrita, máscara. Tá? Habitou na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo e em Timóteo. Note, aqui tem um verbo muito importante. A tua fé sem fingimento que habitou. Fé que habitou. Essa fé sem fingimento ela é verdadeira. Ela habitou na avó, na mãe e em Timóteo. Estão percebendo a sequência? Vó, mãe, Timóteo. Sucessão da fé. Fé de verdade. Nós vemos lá em Efésios que os filhos ficam irados com os pais. O que provoca a ira dos filhos? Numa igreja, numa família cristã? Os pais serem hipócritas. Os pais viverem uma fé fingida. E aquela contradição provoca a ira do filho. É necessário o quê? Uma fé sem fingimento, que habitou na avó, na mãe e em Timóteo. O que você quer para os seus filhos? É fácil depois ir em reunião de oração e falar: olha aí pelo meu filho, pela minha filha, estão longe de Deus. Vamos fazer uma ação preventiva quando precisar chegar lá? Uma fé sem fingimento, aonde existe um lar piedoso, um lar com ensino de primeira mão, fala-se e vive-se aquilo que se crê. Um lar que enxerga o privilégio de servir a Deus na pessoa de Cristo. É um privilégio. As pessoas encaram como peso. E se você está enxergando um peso em servir a Deus, essa não é a verdadeira fé que está aí no seu coração. É privilégio, não é peso. E diante disso, eu questiono algumas coisas. A importância do lar, a importância da igreja, a importância de servir.
E pergunto, qual é o nível de compromisso que você tem tido com o Senhor? Lembra dos contrastes? Afeição e firmeza, fragilidade e fortaleza, incerteza com certeza, sofrimento com perseverança, combate com pureza. A fé tem que existir em você primeiro, para ser uma fé da sua família. Essa fé tem que habitar em você. Esse é o assunto, segundo Pedro. Essa verdadeira fé. Eu gostaria que simplesmente você saísse daqui hoje desafiado a ter essa fé. Uma fé sem fingimento e que habita em você. Tem uma fé assim, em Cristo Jesus, né? Exatamente. Vamos nos comprometer, irmãos? Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, queremos agradecer pela Tua grande obra de amor em nossas vidas. E o Senhor nos resgatou para sermos santos e irrepreensíveis. Com grande amor nos escolheu, nos predestinou e tem estabelecido um caminho de boas obras. Que possamos viver intensamente, Senhor, para o louvor da Sua glória, na força e no poder do Senhor. E que isso possa começar com uma fé comprometida, individual, de cada um, fé extensiva à família, para que isso possa chegar de maneira fortalecida, harmoniosa na igreja. Gratos pelo privilégio de te servirmos. Pedimos a porque o Senhor habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E que possamos nessa fé, nessa certeza e na convicção de tudo que temos visto em Tua Palavra, termos nossa fé alimentada e dirigida de maneira a sermos de fato e de verdade luz no mundo em trevas. E sermos sal num mundo que se está apodrecendo, Senhor, em sua própria corrupção. Grato, Senhor, no nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos consolado, nos ensinado e nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos? Obrigado.